Foi falado, o que foi lido domingo. Alguém se lembra? Alguém lembra? Evangelho de domingo, João 14. Jesus fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos a nossa morada. Jesus continua falando aqui mais algumas coisas, fala da paz, mas eu quis parar aqui, porque a sensação que eu tenho da caminhada é que nós falamos que somos cristãos, mas nós não temos consciência do que isso significa. O que é ser cristão? Eu acho que a gente não tem a dimensão disso. Eu acho que a gente não tem dimensão do que significa isso que eu acabei de ler. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. O que significa isso? Vocês acabaram de ouvir. Que nós passamos a ter a nobreza de ser a morada da Trindade. Isso não é uma ilusão, não. Entender que Deus habita em mim como Ele habita em ti. Aquele Deus que eu acho que está longe, Ele está dentro de cada um de nós. Na nossa parte mais íntima, lá na nossa alma, habita a Trindade. Então, como é que nós já caminhamos até hoje sem essa consciência? Então, a gente está sempre fora. Vocês ficam me olhando com essa carinha assustada, né? Mas que dia que ele chegou, filho, que eu não estou sabendo? No dia do nosso batismo. Então, Deus habita em nós pela graça. Quem que pode expulsar Deus de dentro do seu coração? Dentro da sua alma? Quem que pode expulsar? Hã? Não tenha medo, nós somos irmãos, nós estamos aprendendo junto. Nós temos que encontrar todo mundo no céu, nossa caminhada vai embora para o céu. Quem tira Deus de dentro de nós? O pecado. O pecado expulsa Deus de nós. Então, isso é muito e muito sério. Deus escolheu o nosso coração para Ele habitar. Então, a partir do batismo, vocês imaginem, essa história de amor de Deus conosco é uma coisa tão louca. Esse amor dele é algo para a gente pensar e pensar e pensar. Que Deus, por amor, antes de criar o mundo, Ele nos criou. Um dia vocês vão entender tudo isso. Ele nos criou. Então vocês têm que pensar que nós somos resultado de uma escolha de Deus. E nada é mais livre nesse mundo do que essa liberdade da escolha. Imagina, entre tantas possibilidades de existência, Ele quis eu, Ele quis você. Só isso já é para a gente se sentir completamente diferente do mundo. Fala, eu sou uma escolha. Eu sou alguém que Ele amou. Não, que Ele ama. Eu sou fruto de um desejo de Deus. Ele me quis. Imagina. E Ele habita, então Deus nos criou. E no projeto uma das coisas mais encantadoras que esse projeto de salvação que Ele fez, cada vida aqui dentro tem um propósito. Cada um de nós tem um papel na salvação. Não só Jesus, não só Nossa Senhora, não só os santos, mas cada um. Filho, mas minha vida é insignificante, mas é isso mesmo que é para ser. É assim. Às vezes a gente quer ser um holofote, Deus quer um pau de fósforo, não é assim mesmo, não tem problema não. É o que Ele quiser. Então tem que prestar atenção nisso. Eu tenho um papel na salvação, você tem um papel, e ninguém vai fazer o papel do outro. Guardem isso. Então Deus nos cria, e Ele faz esse projeto de salvação, que é uma coisa, é esse amor enlouquecedor de Deus. Se a gente parar e pensar, Deus nos criou para viver com Ele. O homem peca, e Deus faz esse projeto de buscar. Que se Deus não tivesse feito esse projeto de buscar, a gente não teria conhecido essa doçura chamada Jesus. Deixa eu pensar nisso.
Mas eu fico pensando, minha vida sem Ele, que tristeza que ia ser, que minha vida é uma emoção com Ele. Sem Ele eu ia morrer de tristeza. Eu não ia conseguir imaginar isso. A gente não teria Ele, não teria. Presta atenção, os anjos pecaram. Lúcifer era um anjo. E Deus não perdoou. E Deus não buscou eles de volta. E por que Deus nos busca? Por que Ele fez esse movimento todo no céu para buscar a mim, a você, a cada um de nós? Quando Ele sonhou, não, Ele sabia e participava de cada coisa nossa. Quando Jesus nasceu, Ele nasceu por mim, Ele nasceu por você. Lá no presépio, Ele já devia pensar em nós. Quando Jesus trabalhava como criança com o pai dele, como adolescente, que a gente tem que lembrar que Ele foi o lado humano. E Jesus viveu o lado humano para santificar a nossa humanidade. E ele trabalhou, porque Ele já sabia que eu ia trabalhar loucamente. Ele tinha que santificar o trabalho. Ai, que não é de chorar. E Ele santificou o trabalho por mim e por ti. Isso é de encantar esse amor de Deus e de deixar a gente de boca aberta. Que cada coisa que Ele fez foi pensando em cada um de nós exclusivamente. Ele pensou em cada um, em cada uma, Ele pensou. Na cruz, em cada coisa que Ele sofreu por amor. Para que um dia a gente estivesse junto com Ele. É uma coisa louca. E por causa de tudo isso, né, quando Deus nos cria para nos buscar de volta, para estar perto de nós outra vez, por isso que Ele tinha que voltar. Ele vem e estabelece morada a partir do batismo. Mas é tão maravilhoso que Deus passou a habitar em nós. E é uma das coisas que, depois do amor de Deus, uma das coisas que mais me encanta e me deixa perplexa é a paciência de Deus. Porque Ele fica esperando o momento que nós vamos despertar para essa presença em nós. Há um psiquiatra, claro que eu vou esquecer o nome, que diz que a grande maioria do mundo morre sem ter consciência daquilo que é. Ainda bem que nós não somos dessa parte. Nós temos consciência do outro lado, que em Deus habita em mim. Quando eu escuto, eu fiquei parada nessa frase, é por isso que eu fiquei só com ela. Nós viremos a Ele e estabeleceremos morada. Ele não vai dar uma passadinha, não. Veio para ficar. E sabe o que é uma coisa maravilhosa? Deus não impõe, Deus espera. Ele não te obriga a acreditar que Ele está ali. Ele não vai te obrigar a fazer nada do que Ele quer. A nossa relação com Deus, porque o amor é a coisa mais livre que existe. Eu só venho aqui por amor. Primeiro é Ele, depois é vocês. Nós somos irmãos, mesmo que a gente não se conheça. Tão pertinho. Mas existe um amor, né, de irmãos. Então prestem atenção. Deus vem para poder habitar em nós. Então há tantas coisas lindas que diz que quando a gente nasceu, que Deus Pai, Ele se curvou sobre o berço para nos observar, para enamorar, para pensar que momento Ele poderia habitar em nós. Isso é uma coisa louca, né? A alguns santos Ele permitiu que sentissem a presença dEle vivo. A Santa Margarida, por exemplo, foi uma das que sabia, que sentia especialmente a presença de Jesus. E Jesus falava com ela: o seu coração é aonde eu repouso nesse mundo. Pode imaginar essa conversa. Há um outro santo que eu esqueci o nome, que hoje ele conversava com o anjo da guarda dele. O anjo da guarda dele falou com ele assim: crava os olhos no seu peito e verás quem habita em ti. E ele viu a Trindade. Então as coisas é para morrer, né? Porque assim, melhor não saber, porque saber tanta coisa, bobagem, né? Mas isso é para poder mostrar que existe uma presença que é real. Então eu não preciso buscar Deus fora de mim. Eu preciso compreender que eu caminho, nunca mais sozinho. Mas com Deus eu tenho que me sentir abraçada, eu tenho que me sentir acolhida, eu tenho que me sentir sendo acompanhada. Uma presença que me inspira, uma presença que me fortalece, uma presença que me recria. Porque Deus me criou, mas a cada momento Ele nos recria. Um amor que nos sustenta. Por que estamos aqui? Porque não só nos criou, mas nos recria e nos mantém vivo até agora. Se Ele não quisesse, não estaríamos vivos nesse momento. Mas Deus nos mantém de pé. Isso é maravilhoso. Deus que a cada manhã me põe vida de novo. Fala, vamos? Que quando está desanimado, fala, coragem. Estou aqui. Estou fraquinho, te sustento.
E isso, essa relação é enlouquecedora. Então a gente não tem dimensão que passamos a ser o sacrário de Deus. O sacrário onde Deus habita. Então eu passo a ser o sacrário vivo, como foi Nossa Senhora. E ela gerou aquele que hoje habita em nós. Isso é enlouquecedor. É para a gente parar e pensar que amor louco é esse de Deus. Então Catarina de Siena dizia: eu encontrei na terra o céu, porque o céu é Deus e Deus habita em mim. Imaginou isso? As frases das conversas dela com Deus, com Jesus, eu falo com os livros de Catarina de Siena, a gente lê uma parte, eu falo com Jesus, vou dar uma volta, tá? Porque é muita coisa, é muito denso. Depois medita, depois continua. Então não consegue acabar os livros de Catarina, porque as místicas pesadas, né, conviveu assim, tete a tete com Deus, não é brinquedo, né? Igual São Bento, né, gente? Vocês sabem que São Bento foi levado ao céu? Igual São Paulo? São Bento um dia, na janela, olhando as estrelas, contemplando, né? Beleza de Deus, contemplando a criação. E ele percebe que o coração dele foi dilatando, dilatando, ele foi elevado aos céus. Eu fico imaginando isso. Foi, viu o que viu, voltou. Diz que nunca mais foi normal. Mas quem vai ser normal depois disso? Tem jeito de ser normal, ué? Diz que vivia aéreo. Claro, não vivia aqui não, andava aqui, mas estava aqui não, ué. Depois que você viu o que viu, como é que fica normal? A gente já não é muito certinho, né? Depois que vê as coisas todas. Olha que coisa espetacular, gente. São Bento fez mais de 900 mosteiros no mundo. Aquela regra dele, que não tem lógica um homem daquele, foi elevado ao céu, como Paulo foi. Por quê? Porque essa realidade é real. E o mundo, o espírito, falou, mas você está falando que Deus habita em mim? Sinto nada, nem eu. Mas você sente a sua circulação? Você sente a sua digestão? A sua respiração? Se eu falar com você assim, respira. Se você não falar, você não percebe que você respira. Você não percebe que o seu coração bate, eu não sei o que fala. Escuta seu coração. Escuta, veja, vou ver a sua pressão. Não. Mas não está acontecendo? Deus está em nós. E a gente não percebe. É maravilhoso. O mundo espiritual é muito mais real do que eu estou vendo aqui agora. Outro dia eu fiz isso lá no CT e quase matei o povo. De repente eu parei a discussão assim e falei, eu queria falar com vocês que o que a gente não está vendo nesse CT é maior que o que a gente está vendo. Hein, Filó? Falei, larga para lá, que eu entendeu, que não entendeu, fica por isso mesmo. Vocês podem imaginar o tanto de ajuda que a gente tem, deixa para lá. Se vocês não estão percebendo que a gente, tudo que nos cerca, fica imaginando o que nos cerca nesse momento. O mundo espiritual que a gente não vê, ele é real. Real. Isso é maravilhoso saber que somos acompanhados. É maravilhoso compreender isso. Mas eu não sinto também não. Eu prefiro não sentir, deixa do jeito que está, porque pode, né, impedir. Mas a gente começa a prestar atenção naquilo que conversa conosco, né? Naquilo que nos inspira. Nos inspira em ações, nos inspira em atitudes. Porque como é que é a minha resposta diante de uma consciência dessa? Como é que eu caminho a partir do momento que eu sei que eu sou o sacrário de Deus? Eu sou o céu de Deus. Onde eu sou o céu, Deus habita aqui, como Deus habita em ti. Então, a partir daí, presta atenção nas consequências disso. Se eu sei que Deus habita no outro, e tem pessoas que nunca mais, ninguém quer ter essa consciência. Mas se eu sei, eu tenho a consciência, como é que eu faço mal ao outro? Como é que eu vou trair o outro? Como é que eu vou matar o outro? Como é que eu vou roubar do outro? E aí segue todos os mandamentos. Como é que ficou fácil, não é? Aí eu passo a amar. É tão interessante porque aí eu passo a viver a consciência do amor que Ele pede. Como é que eu respondo a essa presença? Amando. O que Deus pede a cada um de nós? Deixa Deus agir em você. Deixa Ele aplainar, deixa Deus trabalhar dentro da sua alma, que a nossa alma tem que ser trabalhada, tem que ser lapidada. Nós ganhamos a vida, nós precisamos de conseguir ser filho do Altíssimo. Deixa a sua alma ser lapidada, então dá espaço a Deus para que trabalhe dentro de você. Para que Ele possa, essa semente que hoje Ele está semeando no seu coração, e cada vez que você escuta a palavra, é a semente que está sendo semeada, deixa Deus trabalhar, deixa Ele adubar a terra do seu coração, arar, adubar, deixa dessa semente crescer e dar fruto, e deixa Ele colher esse fruto. E que fruto é esse?
Como é que Deus trabalha? Dá espaço para Deus ser Deus dentro de você, deixa Ele agir. E Ele vai nos transformando. Você vai falando, gente, engraçado, estou ficando meio diferente, tá mesmo. Não é aparência externa, porque igual quando Ele faz a consagração, o pão e o vinho não mudam. O que muda é a nossa essência. É o que diz Teresa de Ávila, dentro de nós tem um sol. Que esse brilho não tem quem tira. Se vocês já leram as moradas de Teresa, que ela fala do castelo, das 7 moradas, o centro da morada é Deus que nós vamos encontrar dentro de nós. Sai da superfície. Não vamos viver com Deus na superfície. Não vamos buscar Deus longe, Deus está aqui. Fala, Filomena, não busque Ele longe, não, Ele habita dentro de cada um de nós. Isso é uma coisa louca. Compreender isso é mudar toda a nossa consciência de ser cristão. Porque a partir dessa consciência eu vou agir diferente com o meu irmão. Então, tudo que em mim move na caridade, no amor, na compaixão de eu perceber que alguém pode estar com frio, na compaixão da fome, estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Todas as obras da misericórdia são inspiradas, sustentadas de Deus em mim, para que eu possa fazer no irmão. É isso que vai gerando, né? É isso que a gente vai sendo transformado. Porque como é que eu respondo a tanto amor? Deus nos ama demais. E quanto mais vocês confiarem no amor dele, dê pouco. Eu digo para vocês, sejam como crianças. Fala com ele, eu não sei andar, deixa ele te levar. Senhor, eu não sei a decisão, deixa ele te levar para onde ele quiser. Fala com ele, me cura de ser grande, me anda comigo, Senhor. Me dá o caminho. Me ensina, seja dependente de Deus igual o ar que você respira, e você verá que quanto mais você depende desse amor, mais amor Ele tem para te dar. Que bom que nós temos a miséria, porque se a gente, eu não estava falando com ele enquanto eu meditava, Jesus, se a gente não fosse miserável, como é que o Senhor ia poder mostrar a sua misericórdia? É porque somos miseráveis, que o Senhor pode se derramar na misericórdia conosco, porque não somos nada. Igual ele falou com a Teresa de Ávila, você não é nada, Teresa, eu que sou. Você é aquela que não é, e eu sou aquele que sou. Presta atenção à conversa, olha o nível de conversa. Não, Teresa de Ávila, você foi com a Catarina de Siena. Mistura um pouco os santos, que é santo demais, né, gente? É muito santo na minha vida para ler. É coisa demais para guardar, nada escrito, é uma luta, né? Então, é entender essas coisas. Hoje o que eu quis colocar para vocês é porque, na verdade, eu não quero que, assim como eu não posso, vocês também não passar a nossa vida como cristã sem pensar nisso. Que o Senhor veio a nós e Ele estabeleceu morada. Isto são 2 coisas que eu quero comentar com vocês. A primeira é quando Madalena vê Jesus e não o reconhece. Quando ela vai no sepulcro buscar Jesus, e ela vê um homem e fala, o Senhor é o jardineiro. Ela achou que era o jardineiro e pergunta, o Senhor viu aonde colocar o meu Senhor? Na verdade, ela fez bem de confundi-lo como um jardineiro, não é? Porque Deus tem um jardim para cada um de nós. Ele quer cultivar esse jardim dentro de nós, né? Ele quer fazer uma obra dentro de nós que vai nos embelezar. Por que Nossa Senhora é linda? Porque é sem pecado. Transparece a beleza dela. O dia que nós vamos ficar cada dia mais lindo, quando pecar menos. Porque o jardim vai florescer, né? É isso que vai acontecer, não é? É isso que vai acontecer conosco. Vocês conhecem a história de Santa Filomena? Conhecem? Alguém conhece a história dela? Não? Uma menina de 13 anos de idade, filha de um rei. E o país dela, um adendo, né? O país dela entrou em guerra com o outro reino. E aí o outro rei falou com o pai dela, a guerra encerra, se você me der a Filomena em casamento. Era uma boneca, linda. O pai dela falou, então tá fácil, a guerra acabou. Ela falou, não, tá não. Eu não vou casar com ele não. Por quê? Porque eu pertenço a Jesus. Pertenço ao Senhor. Vai casar com o rei. Um caso. E ela, então ela foi presa. No castelo do outro rei, o pai entregou, né? A guerra acabou, ela foi dada. Um caso. Então ela sofreu muito. E cada vez que ela tinha que ser apresentada ao rei, ela recebia visita de Nossa Senhora, que a embelezava. Cada vez que ela apresentava ele, ela estava mais bonita do que ele enlouquecia. E ela falou, no caso. Recusou tanto que ela foi condenada à morte. Então vocês observam o que tem na mão dela. Tem uma flecha, ela foi colocada numa parede e os arqueiros se colocaram para matá-la. A flecha voltou e matou os arqueiros e ela ficou firme. Cada vez que acontecia isso, mais conversão, o rei enfesado. Aí
Presa de novo, tinha que voltar ao rei, mudou de ideia. Não, senhor, não caso, eu sou de Jesus. Já casei com ele, é meu. Um caso. Voltou, então pegaram, Filomena colocou uma corda no pescoço dela para julgá-la no rio. Os anjos foram lá, pegaram ela, cortaram a corda, ela tem a âncora na mão e tem uma flecha na mão. Por fim, o rei desistiu e cortou a cabeça dela. Então ela morreu com 13 anos de idade porque ela se recusou a casar com o rei e ela queria ser casada com Jesus. Não é linda a história dela? Linda, só adendo. Então, quando é muito assunto, né, gente? Quando eu vou lembrando assim, eu falo, gente, que tanto de assunto que eu tenho para falar com o povo, né? Um tanto de caso para contar para vocês. Porque vocês têm tempo de ler, né? Então eu conto para vocês o tanto de coisa que eu já li. Então, mas eu volto lá em Madalena, que estava lá no sepulcro procurando Jesus, e aí ela confunde Jesus com o jardineiro. E Jesus fala com ela, né? Madalena, onde você está indo buscar? Ela foi no sepulcro buscar aquele que não estava lá. E às vezes a gente vai buscar Deus onde Ele não se encontra. A gente busca Deus onde Ele não está. Não busca a sua segurança nas coisas do mundo. Não faça Deus aquilo que não é Deus. Não busque a sua segurança nas cartomantes, nas povos que lê qualquer coisa, porque cristão não lê horóscopo, lê a Bíblia. Não vá buscar as coisas de Deus onde ela não está. Não vai fazer trabalho, não vai fazer nada, não tem nada com isso. Nós cremos em um só. A nossa esperança tem um só nome, se chama Jesus. Se não resolver com Ele, não resolve com mais ninguém. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então acalma as agonias da alma. Então, não busque fora. Jesus procura. Não, Deus nunca vai embora, a não ser pelo nosso pecado que a gente vai expulsá-lo. Mas tem uma outra imagem que Jesus, com toda delicadeza, nos ensina o que é isso. É a imagem da videira. Ele é a videira. Nós somos os ramos. O Espírito, essa seiva, circula em nós, porque Ele está em nós. Então é o Espírito que nos anima, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos põe de pé, que vai nos convencendo desse amor, que vai nos fazendo viver de Deus e somente de Deus. Nos faz voltar para casa, nos dá a consciência de sermos peregrinos, mas de sermos filhos amados, e de que Deus fez um paraíso que nos aguarda, que a gente não tem dimensão disso. Mas que até a gente chegar lá, ter uma vida maravilhosa para ser vivida aqui, e que quando a gente toma consciência dessa presença, a gente então passa a ter uma vida ressuscitada. É aquilo que Jesus falou com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Aí sim você vai ter uma vida a partir do Espírito. Mas Nicodemos fala, Senhor, mas eu vou nascer da carne? Não, Nicodemos. Nascer do Espírito. É tomar essa consciência espiritual. Tomar essa consciência que nós somos carne, mas Deus habita em cada um de nós. Por isso que eu nunca posso falar, e no CTI eu vivo corrigindo, quando as pessoas falam, pessoa está vegetando. Ninguém vegeta, porque cada um de nós há um mistério que Deus habita. Por isso cada um é sagrado. Por menos que a gente compreenda a vida do outro, mesmo que seja alguém numa cama, que não comunica, aquilo é sagrado, porque Deus está ali. É lindo demais, a gente não consegue compreender, não é muito mistério, mas é um mistério de amor. A única coisa que eu desejo que vocês entendam nessa noite, é que vocês são amados, mas é profundamente amados. E eu digo para vocês, usem e abusem desse amor. Não duvide do amor de Deus por você. Não duvide que Ele cuida de cada detalhe. Não duvide, nunca você será enganada. Nunca você será traída por esse amor. Qualquer coisa no mundo poderá te trair, menos a Trindade que em nós habita. Menos esse Deus de amor que quer nos aconchegar no coração dEle, nos ditar tanta coisa delícia no ouvido. Então comece a silenciar. Comece a voltar para ser como Nossa Senhora, né? Da interioridade, volta para dentro de você. Volte, nem se interiorize. Reconheça essa presença que em nós habita. Merece, não, ninguém merece, mas Ele falou que vai ficar. Maravilhoso, que fique mesmo. Para nos conduzir, para nos levar a lugares, a experiências que somente um Deus em nós pode realizar. Esse é esse Deus de amor, gente. Que coisa maravilhosa que é isso. É aquilo que nós vamos entender que Paulo falava.
Não sou eu que vivo, mas é Deus que vive em mim. É isso que nós temos que chegar a viver. Essa consciência que a gente vai diminuindo para que Deus cresça. Quem falou isso? João Batista. É preciso que eu cresça e Deus e Jesus, que preciso que eu diminua para que Ele cresça. Então eu preciso que em mim vá diminuindo essas coisas, tanta vaidade, tanto ego, eu diminua e eu permita que o Senhor cresça em mim. Para que quem possa nos ver, veja Ele. Então, a última etapa, uma etapa é a gente ser o sacrário, a outra etapa é ser o céu. E a última etapa que Deus deseja nos transformar é no outro Cristo. Ele tem um caminho grande. Vamos deixar Deus trabalhar. Nele deseja que a gente seja um outro Cristo no mundo. Porque nós estamos aqui para colocar esse reino para funcionar. Colocar tudo que Ele ditou, tudo que Ele falou, todo projeto de amor de Deus, depende de cada um de nós. Depende da nossa consciência que somos habitados. E a partir daí, agirmos. Vivermos somente de Deus, né? Convosco, a gente vive de Deus, convosco, por Ele, com Ele e nele. Para que a gente possa ser para o outro a misericórdia, o amor, né? Revelar o outro. Fala que é ser o outro paráclito, né? Ajudar o outro, dar coragem, dar força, falar com ele. De pé, vamos lá, relembrar a ele. Quantas vezes alguém te trouxe a Deus? Te apresentou a Ele? E quantas vezes a gente precisa que o outro nos leve até Ele? Nos desperte essa consciência que somos o quê? O Filho amado. Então que Deus essa noite restaure em nós a nossa dignidade. Nos relembre que somos os filhos. E por isso temos uma dignidade. A partir daí temos uma consciência diferente para agir no mundo, porque somos habitados por aquele que é eterno, por aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai. Então se Ele é o meu Pai, eu tenho que ter uma relação íntima. A intimidade exige presença, por isso Deus habita em nós. Eu não posso ser íntimo daquele que habita o céu, porque eu não conseguiria chegar até Ele. Mas eu posso ser íntimo daquele que caminha comigo. Eu posso dizer, só está aqui? Ele fala, está vendo isso? Me ajuda. É assim. É aquela relação pertinho de um Deus que caminha conosco, abraçado em cada um de nós. Que Deus nos permita, que Nossa Senhora interceda, para que cada um de nós, nessa noite, possa ganhar de Deus a graça da consciência de sermos habitados, né, de termos esse privilégio, de sermos habitados por esse Deus Trindade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada pelas orações, né, para a gente poder conversar. Então nós já estamos na 4ª semana da Quaresma, fazendo a nossa caminhada. E hoje, quando a gente para poder avaliar o caminho da Quaresma, nosso caminho, é preciso que já na 4ª semana, a gente comece a rever e pensar com muita coragem a nossa vida. Porque talvez nem a gente mesmo saiba o que nós queremos. Então, no Evangelho de hoje, quando o cego por minha conta, o paralítico estava à beira da piscina, Jesus chega perto dele e faz uma pergunta. Vocês ouviram o Evangelho agora? O que Jesus perguntou para ele? Graças a Deus, tanta gente ouviu, que lindo. Então fala, filho, que Evangelho? Teve Evangelho, né? Queres ser curado? Então, Jesus pergunta para ele o que ele quer. Se nesse momento agora, Jesus nos permitisse vê-lo, e ele chegasse perto de você e falasse, o que você quer? O que você quer com o seu trabalho? O que você quer no seu casamento? O que você quer com a sua vida? Aperta a gente, né? Nunca parei para pensar nisso. Eu desliguei um automático de primeira e estou levando. Mas Jesus, Ele quer que a gente tenha vida e vida plena. E aí vem São Paulo e fala, ele está dando um eco, olha com os meninos aí para mim, por favor.
E São Paulo fala conosco. Melhorou? Estava dando retumbando, acho que agora está melhor. Vocês assistiram a missa domingo? Hoje eu estou igual a escolinha, né? A missa domingo, na carta de São Paulo aos Efésios. O que São Paulo nos chama? Para ser o quê? Andar o quê? Filho, prestar atenção no Evangelho já é demais, né? Você quer prestar atenção na carta de São Paulo, que foi aos Efésios. O que Jesus fala? O que São Paulo fala? Andai como? Ó, a dica. Andai como? Filhos da luz. Andai como filhos da luz. Hoje eu estou perguntando para vocês, que Jesus parasse aqui agora diante de nós e falar, o que você quer? Qual é a consciência que temos de verdade, né, gente? De verdade. Qual a consciência que temos? O que significa ser filhos da luz? Nunca pensei nisso, hein? Nunca pensei nisso. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo? Então, se fazemos parte do corpo dele, que ele é a luz do mundo, nós temos que ser luz. Jesus não falou? Vocês são luz. Seja o sal da terra, a luz do mundo. Falou isso? Falou. Pode ir não guardar muito bem as coisas que ele falou, mas que ele falou, falou. Então, o que significa na minha vida hoje, de casado, no meu trabalho, ser luz? Ser filhos da luz. E é tão interessante que São Paulo faz muita metáfora e ele fala assim, pois o fruto da luz, você já viu luz da fruto? Luz dá calor, né? O fruto não é da luz, é da árvore. Então ele mistura essas coisas todas, é muito bacana. O fruto da luz, luz não dá fruto, consiste em bondade, justiça e verdade. Isso quer ditar o nosso comportamento. Então, o que é tão difícil, né? Quando a igreja coloca o evangelho desse domingo, que foi o cego de nascença, é para tirar algumas coisas de nós e abrir para outras. Quando os discípulos veem aquele cego, eles falam assim com Jesus, Jesus, quem pecou? Ele ou a família? Jesus falou, nenhum nem outro. A doença não é consequência do pecado. A primeira coisa que Jesus muda, não é a consciência. Porque às vezes para alguém é doença, o pessoal fala, bem que deve ter alguma coisa escondida que não está querendo falar. Não é isso, né? Jesus fala, mas essa cegueira será para a glória de Deus. E Jesus, à medida que ele vai, é tão interessante, porque a caminhada desse cego, é muitas vezes a nossa caminhada. Quando pergunta para ele, quem é que te curou? Não sei, é um profeta. Depois ele fala, mas ele só pode ser alguém enviado por Deus, porque como que um pecador me cura? Eu sou um cego de nascença. E depois ele se converte, Jesus fala com Jesus, Jesus fala, você crê no Filho do Homem? Ele fala, quem é ele? Para que eu creia. Ele fala, sou eu que estou falando com você. Ó. Então ele prostra e adora. Essa é a caminhada que muitas vezes é nossa, né? A caminhada de fé, até ele atingir a maturidade de fé. E Jesus fala com ele, a questão não é a cegueira física, mas a cegueira espiritual. É não ver. Então, por que a igreja coloca isso hoje? Porque a gente precisa começar a prestar atenção no nosso caminho. Se de verdade o nosso caminho e em nós a gente consegue ser iluminado por Ele. Nós já sabemos, e está escrito, que nós somos o templo onde Deus habita. Que condições estão esse templo? Quanto de luz precisa chegar nele? Quanta reforma precisa acontecer dentro dele para que de verdade ele seja morada de Deus? O quanto eu preciso trabalhar em mim? Como é que está a minha caminhada? Porque essa carta de São Paulo, ela vem de encontro ao primeiro salmo, o salmo número 1. O salmo número 1, que fala, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé e medita a sua lei dia e noite.
Porque, na verdade, quando ele fala muito em caminho, que nós temos dois caminhos, ou para seguir as coisas de Deus, ou se afastar de Deus, isso é uma orientação judaica, né? Porque caminho, na verdade, é para poder avaliar a gente ter condição de avaliar a nossa vida, a questão da nossa moralidade. Como é que nós, falando que pertencemos a Deus, estamos caminhando? Como que nós estamos caminhando? O que eu tenho feito de verdade da minha vida? Quais são as minhas opções? Porque o tempo inteiro eu tenho que tomar decisão. Essa minha decisão pode ser de acordo com aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Os Efésios eram um bando de pagãos. Era um grupo de pagãos, que um monte de coisa antes era natural para eles, como abuso sexual das crianças, como abuso das mulheres, como escravidão, um monte de coisa. Quando eles se convertem e falam, peraí, aqui tem uma história diferente do paganismo. E a gente precisa, ele fala que como que a gente precisa discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então, o que é viver uma vida cristã? O que é poder viver como um filho da luz? Eu tenho que saber o que agrada a Ele que é a luz. Como é que eu vou conhecer isso? Como? Tudo na vida tem investimento. Ok? Fala, ninguém acorda belo assim porque resolveu ser belo. Tem investimento, da beleza. Tudo tem investimento. Qual é o investimento nosso espiritual? A gente precisa ser honesto conosco. E falar o que eu estou investindo na minha vida espiritual. Será que eu tenho consciência que de verdade eu sou filho dele? De verdade Deus me fez para um propósito muito maior, que eu não tenho consciência disso, que eu ainda não despertei? O Papa Leão, acho que 9, se eu não misturar um bocado de Papa, acho que é esse mesmo, Papa Leão 9. Disse que todos os sinais que Jesus fez, que eram visíveis, depois se tornaram um sinal invisível de um sacramento dele. Então, quando ele pega esse cego, que ele cospe no chão, pega o barro, faz do pó da terra, ele faz uma lama e passa nos olhos dele, dá a vista outra vez. Ele está fazendo a mesma coisa que Deus Pai fez quando criou Adão, que pegou o pó da terra, está lá nos escritos do Mar Morto, né? Está lá. Ele pega o pó da terra com a saliva de Deus e faz Adão. Então, quando Jesus pega o pó, com a saliva dele, faz o barro e coloca nos olhos e manda ele se lavar nas águas, ele está recriando o homem. Ele está fazendo uma nova criação, onde ele está fazendo com que ele abra os olhos da alma, para que ele possa ver. É isso. Então ele fala, é preciso que vocês vejam com os olhos espirituais. Não só com os olhos da carne, que a gente olha e não enxerga. Então Jesus está alertando para isso, né? Está chamando para que a gente possa ver, né? Ver de verdade, né? Pedir a Ele, Senhor, abre meus olhos, me dê o colírio, que é Jesus. Está escrito em Apocalipse. Jesus é o nosso colírio, que a gente põe para que a gente possa despertar. Senão a gente passa pela vida com os olhos fechados para essa única realidade que nos sustenta, que é Deus. Essa realidade que tem que ser tão concreto dentro do coração de vocês. Essa realidade que nos sustenta. Porque a gente não está aqui para poder explicar esse mistério de ter sido chamado à existência. Esse mistério que a gente passa por tanta coisa, às vezes é tanta luta, tanto sofrimento. Mas isso tem que andar dentro de nós uma certeza tão grande, que quando isso que Jesus fez com o cego, Ele fez conosco em qual sacramento? Que pelos padres do deserto esse sacramento era chamado de iluminação. Qual é esse sacramento? Batismo. A quaresma inteira caminha para renovar o nosso batismo. A quaresma inteira. Então, na quaresma, no batismo, Deus nos ilumina, pois nós não recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos a Trindade. O que expulsa a Trindade dentro de nós? O pecado. Quando eu peco, expulsa a Trindade dentro de nós. Então, o batismo é quando a gente é iluminado. A gente recebe a luz de Deus, fala, veja, a realidade é outra. Então, como é que a gente dá conta da luta aqui? Como é que eu dou conta de não explicar 1/10? Hoje eu falava com uma residente, ela angustiada com os óbitos. Falei, não estamos aqui para explicar a dor e o sofrimento.
Estamos aqui para acolher e fazer isso melhor. Podemos ajudar o outro a viver o sofrimento de uma forma melhor. É para isso que, se você já enxerga, você ajude o outro, seja luz na vida do outro. Mas isso está relacionado até com a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Que o cristão tem que ter cuidado com tudo que fala, como veste, como anda, porque tudo revela Deus. É sério. Então a nossa boca, São Paulo fala muito isso, né? Nós não podemos falar nada que revele as trevas, o pecado, mas a luz. Porque é tão interessante, como diz Santo Ambrósio, que no período que a gente está em pecado, tudo em nós é escuridão, porque a gente não enxerga. Então você passa depois, às vezes, uma situação difícil na sua vida, e depois que passa, você fala, mas como é que eu entrei naquilo? Como é que eu não vi que eu estava naquela lama? Vê não? Porque o pecado, ele tampa, é como se ficasse obnubilado a sua inteligência. E você não vê, fala, essa figura está cega, e está cega. Né? Quantas coisas vocês viram aí já? Quantos crimes você pega a solidão de alguém, pega a carência de alguém, limpa a pessoa, todo fulano, manda dinheiro para ele, não, vagabundo, está na internet, você nunca viu. Imagina, vão casar, bobo, arrumou a roupa, pagou para o casamento. E era um rolo danado, e era mentira. Arrumou tudo, pagou tudo, a festa, está lá na igreja esperando até agora, cadê o moço? Nunca mais apareceu. E mandou tudo que ela tinha juntado com esforço para o outro. Como que você entrou nisso, fulano, e não viu? Porque a minha carência, a minha necessidade de ser amada, de sentir amada, eu nunca vi a pessoa, mas ela falou coisas lindas na internet que me amava, eu na carência não sabia que existia um amor maior, que me amou sem igual, que deu tudo por mim, deu a vida por mim, que se esse amor me basta. Enquanto eu não entender isso, eu vivo de migalha. Fulano acorda, não, ele é lindo, gente, olha a foto que ele mandou, maravilhoso, devia estar lá na cadeia, enrolando. Estava à toa mesmo, e a covinha, né, que eu falo com vocês, é covinha. Fala, minha filha, tem uma cova maior que você vai cair. Não, mas é lindo, gente, é lindo. Mas como é que não vê? Então, quando eu aproximo dele, Deus me faz ver, Ele nos dá força para sustentar, Ele nos sustenta na graça, ilumina a nossa inteligência para discernir o que é dele, o que não é dele. Então, por isso que a gente tem que ter a coragem hoje de falar com ele, Jesus, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, porque eu sou cega. Nós já nascemos na cegueira. Nós temos a cegueira de nascença, porque por causa do pecado original, eu já falei com vocês, que o pecado original não é algo que nós fizemos. Vocês lembram disso? Posso que não lembro. Mas é algo que nós perdemos. O que nós perdemos com o pecado de Adão? Já dei a dica. O que foi? A santidade. Porque Deus nos criou justos e santos, mas nós perdemos com o pecado. Então, por que nós vivemos na escuridão? Porque perdemos a santidade. Então a gente não enxerga nada, não vê nada. Se a gente não meditar a palavra de Deus, não vê que se eu permanecer diante dele, é como a árvore plantada junto a riacho, que dá o fruto no tempo devido, e as suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz é bem sucedido. Senhor, por que meus negócios não dão certo, meu filho? Não pediu opinião, ué. Achou que sabia. Eu falo que é igual o menino de 1 ano quando aprende a andar, ainda tem a base larga, porque não equilibra direito, bumbum de fraldinha, você vai ajudar, ele bate a mão, fala assim, dá licença que eu sei andar sozinho. Aí cai, aí volta. Somos assim. A gente não quer pedir opinião a Deus, ou falar isso com ele? Vai falar isso com ele. Tudo, Filó, tem que falar com ele? Tudo, e mais alguma coisa. Senão nós vamos decidir errado, porque a gente não enxerga. A gente é cego. É impressionante. Então, quando a gente se fecha nas nossas verdades, né? Eu sei, né? Eu sou dona da verdade. Não sabemos nada. A gente precisa de se colocar com humildade diante dele, entender a distância do Criador para a criatura, mas que se inclina, né? Vem até nós, é só chamar e ele fala, o que foi? Essa doçura que não tem preço na nossa vida, que é Jesus. Então, quando Paulo fala tudo isso, a gente precisa ter coragem de colocar a nossa vida a limpo diante dele. E somente diante dele. Fala, Jesus, o que na minha vida ainda está escuro? Aonde que na minha vida não entrou a sua luz? Aonde que eu não enxergo? O
que você quer? Eu quero ver. Mas até para ver, a gente tem que pedir a Jesus coragem para ver. Porque às vezes eu vou ver determinadas situações que vão exigir de mim decisão. Coerência com Deus. Fala, não, tem umas poucas de milagre, melhor não falar no assunto. Mas é preciso tudo pôr diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente caminha para Ele, para voltar para Ele. Então aquilo que eu falei no início que eu não concluí. Eu gostaria que vocês tivessem uma verdade gravada dentro de vocês, para que nada abalasse vocês, nunca. E a verdade é que vocês foram criados por amor. Que Deus um dia teve vocês na mão. Ele podia não ter desejado nenhum de nós, mas Ele desejou. E a nossa vida é muito bem-aventurada. Nossa vida é desejada, nossa vida é querida. Deus nos quis e nos quer, por isso nos mantém aqui. Porque se Ele desistir de nós, nós viramos um pó. E só estamos aqui pelo amor dEle, que é movimento. Porque o amor de Deus é estático, não é estático, é dinâmico. Ele nos põe em movimento. Ele nos sustenta para estar aqui, a busca dEle. Então Ele nos colocou na mão, nos formou, soprou, e falou, vinde a vinda, a vida, minha filha, meu filho, querido, amado. E desejou e quis que cada um de nós fizesse algo aqui. O que é um segredo para cada um. Que a gente só sabe com Ele. Se a gente ficar em silêncio para ouvir, e se colocar à disposição de falar, estou aqui, a vosso dispor. E apressa-se, Senhor, em me ajudar a fazer aquilo que eu vim fazer, porque o tempo é curto. Não me deixe me perder pelas ilusões, não feche meus olhos para a luz, para a realidade. Eu vim falando com vocês que a gente só conhece a sujeira quando o sol bate. Eu só sei se meu carro foi bem lavado, se eu ando com ele no sol. Eu vejo se lavaram direito meu carro, não, porque bate lá e fala, ó, sujeira. Mas eu olhando assim, falo, não, tá um espetáculo, bate a luz. E assim é a nossa vida, a gente tem que ter coragem e falar, Senhor, eu sou cega, como aquele homem, cego. E eu quero de verdade crer, eu quero de verdade entender que eu sou sua filha, eu sou seu filho amado. E que eu não vim nesse mundo para passear ou estar aqui à toa, mas eu vim aqui para revelar na minha vida a beleza de ser seu filho. E eu tenho que andar como filho da luz. Então vigie as minhas palavras, para que tudo na minha boca seja somente ação de graças. Mas que eu nunca leve o mal na vida de ninguém, não tenha treva no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Mas que em tudo eu revele a luz que é Ele, Jesus. Nós não somos a luz, mas nós podemos permitir que a luz passe. Então nós somos matéria de mais e pouco espírito. O desafio é que Ele nos faça mais espírito e pouca matéria. Mas para isso eu preciso me destruir, no sentido que eu preciso me quebrar, para revelar aquilo que verdadeiramente eu sou. Um nada, né? Mas eu preciso revelar. Fala, Jesus, olha a minha miséria, me ajuda. Eu falo com Ele todo dia, na hora que a gente recebe a Eucaristia, eu falo com Ele. Não repara que a casa está em obra? Está em obra. Para que eu me torne seu templo aonde o Senhor habita. Eu arrumei uma arquiteta poderosa, Maria. Conta para ela, aonde em mim não está do jeito que o Senhor agrada, para que ela quebre. Ela está preparada para poder quebrar, pode quebrar. Para que a sua luz entre até eu poder ser um templo onde o Senhor possa habitar. Mas não repara, eu estou em obra. Estou em reforma. É preciso permitir ser quebrado. É preciso dizer a Ele, não vejo. Ter honestidade e dizer, Senhor, eu estou parada. E às vezes a gente tem situação na nossa vida que a gente não enxerga a solução, a saída. Mas entrega para Ele, seja qual for o problema. Não sugira. Porque Ele não precisa de sugestão, Ele tem a saída. Fala, quando eu não enxergo nada, fala, Jesus, não precisa enxergar não, só me dá a mão. Porque se o Senhor sabe o caminho, o meu passo é firme. Por que a gente vai à missa todo dia cedo? Por que a gente se alimenta cedo dele e da palavra? Porque eu começo o dia olhando para o céu, para que eu mantenha os pés no chão, olho para o chão e ando direito para não tropeçar. Mas saber qual é o caminho que ele indica. Se eu não me alimentar dele, se eu não parar primeiro antes de começar a dar o primeiro passo e sair igual uma doida, correndo, atrasado, alguma coisa, o dia vai ser naquela loucura. Para primeiro.
Se você não puder estar na igreja, leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra, toma a bênção do seu Pai e fala: me guarda, me ilumina, me conduza e me ajude hoje, só por hoje, a ser filho de Deus. Só por hoje ser filho da luz. Só por hoje que as minhas palavras não tragam nenhuma treva, mas somente ação de graças. Somente hoje eu revelo o seu louvor, a sua bondade, a sua misericórdia na minha vida. Só por hoje. Me faça que de verdade, por onde eu passar, eu traga luz. E revele que é o Senhor que é a razão dessa luz. Não eu, porque eu não sou nada. Sou matéria. Quando eu encontro alguém desesperado, digo a ele: creia, você tem um Pai. Então quando eu disse para vocês, por que a gente dá conta da dificuldade, eu falo com vocês, por que eu dou conta ainda das dores hoje, né? Que CTI é tão pesado, tão difícil lidar com a dor de uma criança, tão difícil lidar com a dor da família. Tem alguma coisa para explicar? Não. Mas é porque creio profundamente, isso que eu falei, fomos criados por amor, para viver no amor e eternamente. Mas a gente só crê, só consegue viver isso com firmeza, andando a cada dia. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que tem um Pai que nos espera. Absoluta. E isso basta qualquer luta no caminho. Porque é certeza que eu vou estar com esse Pai, com aquele que nos desejou, que nos criou. E isso vai tirar a nossa cegueira. Fala: Jesus, me faça ver o caminho, aquilo que vos agrada, Senhor. Não me deixe tomar decisão que vá vos ofender, que vá vos magoar, ou que possa ferir o Senhor mais que eu já tenha feito. Me ajuda, à medida que a gente vai tomando consciência, me ajuda a ser filhos da luz, me ajuda a caminhar de verdade como Paulo nos chamou, nos deu uma chamada, e o Senhor fala que curou o cego, nos cure. E quando o Senhor pergunta o que você quer, me ajuda a te dar uma resposta com coerência da minha vida. O que você quer? Porque de verdade Ele irá fazer. Me ajuda, Senhor, a responder essa pergunta, que a hora que o Senhor perguntou para mim isso hoje, no Evangelho, eu parei na igreja cedo, quando o Senhor falou: o que você quer? Quando você perguntou para aquele homem parado, paralisado há 38 anos, e quem sabe sou eu que estou paralisada, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida afetiva, em quantas situações que a sua vida está parada, porque você não está enxergando aquilo que precisa ver. E a única pessoa que mostra é Ele. Porque nascemos cegos, caminhamos cegos. Mas precisamos ter a humildade de dizer: Jesus, me mostra. Abra meus olhos, pinga o seu colírio. Me dá coragem de ver a situação, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja, me ajuda a enfrentar o que tiver que enfrentar com o Senhor. Sozinho eu não dou conta. Mas se o Senhor caminhar comigo, eu darei conta. Né, quando eu falei isso com ele na capela, passando na capela, eu digo: meu pai, eu sabia que ele ia morrer na madrugada, quando eles me ligaram, que ele não estava respondendo. Eu passei na porta da capela, estava só a luz do Santíssimo, e eu disse a ele: vão comigo, meu amigo, porque se o Senhor for, eu não terei medo de entregá-lo, porque eu sei que ele não me pertence, né? Então, é essa caminhada, essa certeza, mas você precisa ver. Precisa ter coragem de assumir que viemos para ser de Deus. E de revelar nesse mundo que deu as costas para Ele. Nesse mundo onde não existe mais a consciência do pecado, né? Eu falei isso para vocês outro dia. Aonde tira Deus, tira o pecado. Aonde tira a luz, não tem sombra. Me ajuda, Senhor, a ter a coragem de ficar nua diante do Senhor. Me ajude a ir diante do Senhor desvestido. Rasgar meu coração, a minha miséria, e falar: vamos olhar a nossa vida por detalhes, Senhor. Vá colocando a sua luz na minha vida pessoal, no meu casamento, no meu noivado, ou seja, o namoro, na minha profissão, na minha vida familiar. Olha tudo. Me mostra onde não está bom, aonde não é a referência de um filho de Deus. E põe luz. Conserta. Traz a cura. Quanta cura nós estamos precisando. Quanta ferida nas almas. Quantos relacionamentos quebrados, machucados, feridos, que precisamos da cola de Deus.
Precisamos desse amor que cola. Mas antes eu preciso de dizer a ele, olha aqui, errei aqui. Errei feio. Aqui não fui sua filha. Mas para tudo tem um jeito, porque ele tem. Ele tem a cura. Aquele amor dele que cura tudo, que mostra tudo diferente. Nós faltamos mais um fim de semana para poder vivermos a Quaresma, a Semana Santa. Nós não podemos atravessar e chegar na Páscoa dele e viver um dia a nossa Páscoa definitiva, sem tomar essa consciência da nossa conversão. Não podemos continuar caminhando da mesma forma. Precisamos avaliar em tudo, nas palavras que eu disse hoje, na toda a minha moralidade, nas minhas opções, como é que eu estou caminhando, se faço o caminho dos ímpios, ou se de verdade eu procuro caminhar com Deus. Procuro definir todas as minhas opções da forma como isso agrada ao Senhor, porque creio na vida que é eterna. Naquele Deus que veio para poder me trazer o bem, o amor, o melhor, e que está vendo a nossa vida muitas vezes atrofiada, presa numa treva, né? Que a gente no pecado, a gente fica inteiro escuro. E Deus quer nos libertar. A gente é luz, que é luz nele. Deixar essa luz brotar em nós, transformar a nossa vida. Não é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Que o carvão, né? Com a forma como ele recebe a luz, ele pode ser um carvão ou um diamante. Depende de como é que eu permito receber a luz. E hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, que permitiu receber essa luz que era Jesus, e ela foi toda luz, né? Permitir, pedir a ela que interceda por nós, tão miseráveis, que não conseguimos ver o óbvio, né? Não conseguimos ver nem a nossa situação. A gente não vê nada, não enxerga nada, a gente é cego. Mas que a gente peça a Ele a graça de ver no Espírito o que precisa ser visto. Nos dá a coragem da confissão, lá diante do Santíssimo com Ele e na confissão com o sacerdote. E trabalhando a nossa vida, e trabalhando aqui aonde a gente um dia possa ser morada de Deus. Um dia a gente possa ser morada dEle, né? Que Nossa Senhora nos ajude, nos conduza pela mão, nos mostre o caminho que ela soube trilhar tão bem. Nos dê força, né? Que Ele mostre que Ele é a nossa força, para um dia chegarmos lá. Mas que enquanto estamos a caminho e cremos em Jesus, recebemos a Eucaristia, recebemos a palavra, é nossa missão colocar o irmão de pé. É nossa missão ajudar o outro a falar coragem. Vamos junto? Nós vamos chegar lá, tem algo muito melhor que nos aguarda. Por que a gente pode afirmar isso? Por quê? O que a gente pode afirmar que está em algo muito melhor que nos aguarda? Porque Deus me ama. Diga isso para você mesmo. O amor que Ele tem por mim é único, intransferível, é pessoal. Eu sou a pessoa mais importante para Ele. Vocês têm que guardar isso no coração de vocês, porque a hora que o vento bater, nós só vamos ficar de pé, porque essa rocha que vai nos sustentar em todas as dificuldades tem um nome, é Jesus. Que vocês nunca duvidem da presença dEle junto com vocês todos os dias. Todos os dias. Jesus não pula um dia, nenhum. E por pior que seja a tempestade, ela acalma com Ele. É só a presença dEle. Acalma. É Ele que tamanha luz. Você imagina, a sinagoga andava um homem lá o tempo inteiro, há anos atormentando o povo. Quando Jesus entra naquela luz, ele fez 40 dias de jejum. Quando ele entra na sinagoga, um possuído fala: "O que você veio fazer aqui? Eu sei quem tu és o Filho de Deus." Que Deus nos permita caminhar neste mundo de forma que quando as pessoas olharem para nós, digam: "Eu sei quem tu és Filho do Altíssimo." Que Nossa Senhora, por intercessão dela, consiga de Deus essas graças espirituais que precisamos para revelarmos a dignidade que temos, que está escondida. Somos filhos amados de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Seja Luz. Acompanhe. E eu queria trazer para vocês, antes da gente começar a falar exatamente da palavra, eu estava relendo os 25 conselhos que Jesus deu para a irmã Faustina. 25. Não trouxe os 25, não. Trouxe um. O primeiro conselho que ele deu a ela. Para que, se a gente pudesse, a gente tivesse esse conselho que ele deu como meta para a nossa vida. Para que a gente pudesse experimentar isso que ele disse a ela, porque é belíssimo. Ele falou assim: nunca confie em si mesmo. Entregue tudo ao meu coração. Confie só em mim. Então, preste atenção para poder viver essa sugestão de Jesus, esse convite dele. Não confie em si mesmo. Então, esse ano nós estamos começando. O que você traz no seu coração hoje, seus desejos, seus sonhos, tudo que você deseja. Não confie na sua capacidade de realizar nada. Entrega tudo hoje no coração mais doce que existe nesse mundo, que é o dele. A sugestão é dele mesmo. Aproveitem isso, para que vocês possam ter uma outra relação com Deus, uma relação com Deus vivo. Façam isso, acho que vocês irão ganhar muito de poder experimentar isso. Depois eu vou trazendo outras sugestões que ele deu 25. Se alguém tem o livro da irmã Faustina, pode ler, está lá. Né, no diário da irmã Faustina tem as 25 sugestões que o Senhor deu a ela. Falei, Jesus, o Senhor não falou diretamente para mim, não, mas eu vou pegar para mim e vou levar para muita gente. Para a gente poder aproveitar, não é? Porque falou para ela, falou para nós, não é? Não confie em você, apenas em mim. Bem, hoje nós vamos meditar o Evangelho de domingo, que vocês já ouviram. E já ouviram outras vezes. Mas nós vamos falar nele um pouco de novo. Quando Jesus diz assim aos seus discípulos, está em Mateus 5, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Todos nós aqui, que fizemos opção por Jesus, todos nós, somos convocados para viver em tempo real, atual, exatamente o compromisso com o ser seguidor de Jesus. É um compromisso para poder viver as nossas relações de uma forma muito mais humanizada, para que a gente possa levar ao mundo uma esperança, para que a gente possa levar ao mundo uma fé viva. Hoje nós somos chamados a viver, a viver exatamente isso que Jesus disse para os discípulos. Se vocês se colocam como meus discípulos, vocês serão. Não, vocês sois. Vós sois o sal da terra. Então, quando Jesus nos convoca para viver hoje, aqui e agora, atualizar exatamente o nosso ser cristão, ele não fala, se vocês perceberem, ele não fala, vós sereis, ele fala, vós sois. Porque sois é o caminho do seguidor. Nós somos, mas é claro que nós não somos o sal, nós não somos a luz. Quem é Jesus? Já, na verdade, Jesus não está fazendo uma entrega de um trabalho, ele está fazendo uma proposta. Se nós somos os seguidores dele, se nós assumimos que cremos em Jesus, como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo? Na verdade, o que Jesus deseja é que a gente possa deixar transparecer esse Deus que habita em nós. Cada um de nós, a igreja,
Cada um de nós, o Senhor Jesus veio habitar. Ele veio fazer templo dentro de nós. Nós que andamos esquecendo disso. E para que a gente possa ser, dentre ele, o irmão mediador, como eu preciso permitir que o Senhor transpareça em mim, na bondade e no amor. Mas nós precisamos diminuir essa espessura nossa, da nossa natureza, que é muito egoísta, que é muito corrompida. Nós precisamos de melhorar isso para que Deus se revele através de nós, até chegar naquilo que São Paulo falou. Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então, nós temos uma caminhada nisso, uma caminhada. Quando ele fala, é porque é uma proposta de sermos seguidores. Há um teólogo ortodoxo, lá de São Petersburgo, que o livro dele, escrito, chamou O Louco Amor de Deus. Mas é um livro que ele faz uma crítica absolutamente correta a nós cristãos. E ele diz que nós cristãos perdemos o sentido da nossa missão. E que a nossa fé, ela perdeu a capacidade de fermento. Porque a nossa fé não mobiliza mais. E ele diz que, na verdade, dentro da igreja, que somos nós, falta santidade. Falta o contato com o Pai de Jesus, o Deus vivo. Que faltam santos que mostrem ao mundo a loucura de ter encarnado o amor real de Deus. E que nós abandonamos tudo isso. Que nós não vivemos mais na nossa fé, que ele fala, vocês pegaram o evangelho de Jesus e neutralizaram ele. Vocês pegaram e colocaram ele de uma forma que ele não incomoda. E vocês vivem um cristianismo absolutamente acomodado. Absolutamente que não os incomoda. E aí vem um outro teólogo e diz para nós, eu não sei como, mas vocês cristãos conseguiram assentar na cruz de uma forma muito cômoda. Mas isso disse com verdade e com propriedade. E ele diz de novo, se vocês, que são igreja, não é? Nós, igreja, se em vocês não brilha a luz de Deus, se não brilha Jesus, então vocês fazem qual diferença em relação ao mundo? Nenhuma. Então a igreja passa a ser um espelho fiel do que é o mundo, e o mundo passa a ser carne da igreja. Isso é grave. Porque somos nós mesmos que não estamos dando o testemunho real. Será que a nossa fé já não contagia mais? Será que a nossa fé está morna? Será que esquecemos quando a gente assume o cristianismo não é doutrina, é uma vida encarnada, é Jesus vivo. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé? Então, por que não damos conta de testemunhar? Porque vivemos uma vida morna. Há um outro teólogo norte-americano que diz que o homem ocidental ele comprou a prosperidade e perdeu a alma. Então, que ele ganhou os bens materiais em detrimento da perda, do empobrecimento de todos os elementos vitais. E o que a gente encontra é tédio, aborrecimento e falta de sentido na vida. Alguma diferença do que vocês estão vendo pelo mundo? Não. Por quê? Porque nós perdemos. Eu queria perguntar aqui, quantos de vocês, de verdade, já conversaram com Deus Pai? 1, 2. Já chamaram por Ele, já sentiram que Ele é Pai, seu Pai. Já se curvaram diante dEle. Já levantaram todos os dias de manhã. E eu digo isso a cada manhã. Lembrar que tem um Pai e por isso a gente pede, bença, Pai. Me abençoe. Posso dizer a Ele sua bênção, permissão para começar o dia, conforme a vossa vontade? E na hora de dormir, eu digo a Ele, bença, Pai. Eu queria pedir permissão para ir dormir, se o senhor não estiver precisando mais de mim. Eu queria descansar. Se o senhor não estiver precisando de mais alguma coisa, eu queria poder descansar. A sua bênção. Porque eu vim te agradecer pelo que eu vi que o Senhor fez. Mas muito mais pelo que eu não vi. Porque o que eu não vi, com certeza, é muito mais do que eu consegui enxergar. Mas só estou viva até agora porque o Senhor cuidou muito bem. Mas muito bem. Então, lembrar dessa relação com esse Deus vivo. O cristão, ele tem que ser alguém que tem que ter uma fé que contagia. Tem que ser uma fé que anima. Então, hoje é um desafio da igreja entender que a fé significa boa notícia. Eu fico pensando, será que nós somos boa notícia para alguém?
Nós temos que nos perguntar isso. Eu sou uma boa notícia para alguém? Será que nós conseguimos colocar nesse mundo que está tão diferente? Será que a gente está conseguindo colocar esperança nesse mundo, num povo tão desesperançado? Será que nós conseguimos colocar alguma coisa que possa curar, libertar, tantas situações de morte que nós estamos vendo? Será que nós estamos trazendo algo diferente? Será que nós vivemos alguma coisa que possa trazer luz no meio de tanta escuridão? Como é que é quando as pessoas te veem? Nós precisamos de prestar atenção nisso. Porque Jesus falou, permaneçam comigo, porque senão eu sou o sal, né? Entender que viver o Evangelho coloca um sabor na sua vida e uma graça que você não consegue descrever. É completamente diferente, é só quem vive que fala, que coisa diferente é poder viver o Evangelho. Porque é diferente viver. É o Senhor que coloca isso de uma forma tão misteriosa em nós, que é diferente. Então a gente precisa repensar como é que é o nosso compromisso em revelar ao mundo a fé que você tem. Não precisamos ter vergonha disso. Não precisamos. Precisamos ter coragem de assumir, de ter coragem de olhar para nós mesmos. E São João da Cruz, ele tem umas análises pesadas assim para nós sobre ser sal e sobre ser luz. Grande místico, doutor da igreja, né? São João da Cruz. Ele fala que o sal fica aparentemente parecendo que é sal quando a gente vai se tornando insonso. Porque você olha para a substância, ela parece sal, ela é branca, mas há muito ela já não serve para mais nada. Porque, na verdade, nós já esquecemos que quem faz a obra é o Senhor, porque Ele faz pelo amor e pela ação do Espírito em nós. Se a gente lembrar a carta aos Hebreus, ela diz assim, que Deus Pai, por causa de Jesus, nos torne aptos para fazer o bem. Porque sem a ação de Deus em nós, não somos capazes de fazer nada. Mas nós temos que tomar essa consciência e pedir a Ele, Senhor, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu preciso fazer. Que a vossa graça me preceda. Porque se a graça de Deus não nos preceder, nós não sabemos nem reconhecer o que nós temos que fazer naquele momento. Nós precisamos de ter uma relação íntima com Deus. Precisamos que o cristão, quando ele vive essa intimidade com Deus, ele tenha uma alegria. Mas é porque, às vezes, Jesus chamou atenção, não é? Que, quando ele diz assim, a gente acende uma lâmpada, mas não é para colocar no candeeiro. E muitas vezes, nós, como pessoa humana, nós temos uma tendência de querer ser melhor do que os outros. Né? Então, a gente acha que é muito bacana. Muito. Então, a gente, em vez de ser a luz, quer ser o candeeiro. Quer ficar lá no alto. Quer subir. Por quê? Porque agrada demais para o ego falar assim, nó, você é luz. Nó, você é sal. Ó, mas o ego fica inflado. Porque ele adora ser aplaudido, adora ser reconhecido, adora que todo mundo aplauda, fala, nó, que pessoa bacana. É nada, quem faz tudo em nós é o Senhor e ponto. E somente. Mas os psicólogos dizem que a gente gosta de mostrar que a gente é mais perfeito, que na verdade não somos em nada. É para se prevenir, vai que você é melhor do que eu já estou melhor, entendeu? Então eu já estou na defesa. É meio por tudo, por uma insegurança, somos o quê? Somos nada. Quem faz toda a obra em nós é o Senhor. Então, quando Jesus nos pede isso para ter cuidado, nós temos que ter cuidado. Porque para a questão do orgulho, para a questão da vaidade, porque entender aquilo que São João da Cruz diz. Vocês não entenderam que é o Senhor que faz, e Ele diz, às vezes vocês só fazem muito barulho, falam demais, barulho demais, porque vocês não conseguem ter coerência com a fé de vocês, e as obras não correspondem com a vida, com a fé que vocês falam que têm. Então vocês se justificam, levantando o dedo para o outro e falando, eu faço assim, mas você viu fulano que saiu da igreja? Você não tem que se justificar mostrando o erro do outro. É melhor a gente assumir diante de Deus a nossa mediocridade. Assumir diante de Deus que não somos capazes de viver o Evangelho. Porque se a gente assumir a nossa miséria, o Senhor ainda poderá fazer alguma coisa por nós. Mas se a gente achar que é bacana, o Senhor não pode. Porque é um desafio viver isso. E São João da Cruz fala, você faz muito barulho, mas me mostre de verdade
quais são as suas obras. Quais são verdadeiramente as suas obras. E aquilo que Jesus fala no final, ele fala que brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e louvem ao Pai. Ele fala, aonde estão verdadeiramente as suas obras? Ele fala, seria melhor que se vocês ficassem diante de Deus em oração. Gastassem mais tempo diante de Deus. Vocês agradariam mais a Deus e que talvez causariam menos dano. Isso é São João da Cruz. É para a gente repensar. O evangelho de hoje ele é um evangelho para nos sacudir, para nos fazer pensar. E quando Jesus coloca aqui, ninguém coloca uma luz, né? A luz é para poder brilhar para todos que estão na casa. Não se iludam. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que mundo que vocês estão achando que Jesus está falando que nós somos? Pode falar, que mundo? É o mundo todo? Qual mundo? Qual que é o seu mundo? Mas qual que é o seu mundo? A sua casa e o seu trabalho. Aí que a coisa pega. Porque falar para vocês de Jesus que vocês não me conhecem é fácil demais. Anunciar Jesus diante da minha irmã que está sentada, do meu sobrinho que está sentado, do meu marido que está ali, é outra história. Porque eles conhecem a minha miséria, conhecem os meus ciúmes, conhecem tudo que eu não sou. Então, a obrigação de quem anuncia é ter coerência com o que vive. Porque eu não posso falar mentira diante daqueles que estão me vendo. Então, qual é a nossa maior dificuldade? Nós temos que aprender a viver o que se chama vida eucarística. Porque quando a gente termina de comungar, que a gente volta para casa, eu preciso ter coragem de chegar em casa e contar com quem eu encontrei. E mostrar que eu fui transformado. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, quem está na minha casa, meus colegas de trabalho, vão saber, vão me testar se realmente eu fui transformada ou isso é fogo de palha. Compreendem? E a gente não pode ter vergonha de anunciar que Jesus realmente mudou a minha vida. Nós não podemos ter medo de anunciar, de nos comprometer com Ele, de introduzir a fé no seu trabalho e na sua casa. A gente tem que lembrar de uma frase, lembra de quando Jesus ressuscitou, que Madalena foi ao sepulcro chorando, e ela estava agachada e achou que estava conversando com o jardineiro, lembra? Até que a conversa desenrola com Jesus, e Jesus dá uma frase para Madalena, dá um recado para ela. Alguém lembra? Também hoje estou parecendo que estou interrogando todo mundo, né? Vocês lembram? É para ver se vocês estudaram nas férias. Pode que ninguém pegou a Bíblia. Olha lá. Jesus fala para Madalena assim, ide e contai. Essa frase é nossa. Quando a gente termina de comungar, não terminou, começou a missão. Ide e contai. Quem que você encontrou? Ide e contai. Ide e contai as maravilhas de ter um Deus vivo. Ide e contai que a morte não tem a última palavra. Ide e contai que o amor é muito mais forte que o medo, que ela vence qualquer coisa. Não tenham medo de dizer que Jesus está vivo, que Ele é o seu companheiro, que Ele caminha com você, que você nunca está só. Que você não precisa de ter medo de nada, porque você tem um Deus que é vivo. Mas viva como se Ele, na verdade, na presença dEle que está vivo. Não viva como se Ele estivesse só na sexta-feira da paixão. Morto. Nosso Deus já ressuscitou tem muito tempo. E Ele disse, eis que estou convosco. Então, essa fé vai contagiar seus irmãos. É essa fé que vai mudar o seu coração, mudar a sua forma de viver, que vai fazer com que as pessoas falem, mas está diferente mesmo, o que será que está acontecendo? Porque você vai voltar para casa para falar de Jesus para as pessoas que já ouviram falar dele. Hoje, quando vocês voltarem para casa, as pessoas que estão lá, as pessoas que não comungaram comigo hoje, não quer dizer que elas sejam piores ou melhores do que eu. É diferente. As pessoas que estão na minha casa, muitas já ouviram falar de Jesus, mas por alguma razão desistiram. Acharam que a igreja era uma obrigação. E acharam que a Eucaristia era um rito. Não entenderam que na Eucaristia você recebe Jesus vivo. É um dos maiores mistérios que nós vivemos, receber corpo, sangue, alma, divindade de um Deus que te nutre, te sustenta, te dá coragem, te põe de pé e fala, anda, estou com você. E que quanto mais a gente ficar perto dele, a nossa espessura, a nossa carne tão corrupta, vai ser transformada até um dia que ele vive em nós. Mas eu suplico, se a gente não se encontrar com Ele, como seremos transformados? Mais lentamente.
Porque nós precisamos de contato com Ele, para ser transformados. O dia que eu conseguir, quer dizer, quem sou eu para convencer alguém, que o Espírito Santo conseguir convencer vocês, que durante a Eucaristia você encontra Jesus vivo, qual igreja que vai comportar o número de pessoas? Não vai. Porque não terá ninguém mais doente, porque vai todo mundo diante dele, vai estar curado. Mas de não crer. Deus Pai, quando fala da Eucaristia para Catarina de Siena, e ele faz uma comparação tão bela, para que a gente possa entender. Ele vai explicando, ver se a gente consegue entender. Então ele fala, Catarina, se eu não colocasse, vocês é como se fosse uma vela sem pavio. Se eu não colocasse em vocês um pavio que se chama amor, vocês não dariam conta de viver. Sabe por quê? Eu fiz vocês por amor, vocês precisam do amor para viver. Sem amor vocês não vivem, vocês ficam fraquinhos. Por isso que a Eucaristia, que é o sacramento do amor, é o que nutre vocês para caminhar. Mas na hora que vocês vão comungar, o efeito que a Eucaristia tem em vocês, o encontro de vocês com Jesus, o que depende isso? Depende do amor que você tem para com Deus, para recebê-lo. Então, Deus Pai fala assim, é assim, Catarina, você pode entrar na fila para a Eucaristia com uma vela de 5 centímetros, de 10, de 15, de 1 metro. Isso é o amor que você tem por mim. Olha que coisa apaixonante. É Ele que vai, eu vou te dar inteiro, você vai levar o tamanho daquilo que você crê. Ah, o dia que acreditarmos. Qual de nós vai ficar sem missa diária? Ninguém. 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 Eu fico imaginando que Deus é esse que nos alimenta a cada dia. Que nos criou, que nos sustenta e nos alimenta. Antes, se vocês prestarem atenção no que o padre fala, antes da Eucaristia, ele fala que é o alimento da nossa fraqueza. Que a gente chega, às vezes, destruído, recebe Jesus e sai animado. E de contai que você me encontrou. Aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Depois que entraram na casa, que Jesus partiu o pão, eles saíram correndo para contar. E chegou lá, a turma já sabia. Também já tinha encontrado. É assim. A nossa missão é essa. É fácil? Não. Porque nós temos que vencer essa batalha de ser discípulo de Jesus todos os dias. De viver verdadeiramente o Evangelho todos os dias. Para isso, eu tenho que me esvaziar. Para que Deus tome conta. Ele tem que tomar conta de mim. Então, é aquilo que João Batista falou, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que eu esvazie de mim para que me encha de Deus. Para que eu possa revelar esse Deus ao mundo. Mas isso é um compromisso real. Nós temos que entender que viver o Evangelho é real. Eu não tenho desculpa de adiar isto. Nós cristãos temos que tomar uma atitude. Nós temos que viver de uma forma que nós temos que incomodar o mundo. Nós temos que incomodar o mundo que a gente vive, que é a nossa família e que é o nosso trabalho. As pessoas têm que olhar para nós e falar, tem alguma coisa diferente com o que ela faz. Ide contai. Essa é a nossa missão quando saímos de uma missa. Ide contai que existe um Deus, que é o nosso sustento, que é aquele que está do nosso lado e que por isso, diante das nossas perdas, a gente dá conta. Eu posso falar igual o Tiago de Melo, está tudo escuro, mas eu canto. Porque é fé, é certeza de que tem alguém que está comigo, mesmo que eu não veja nada. Mesmo que eu não entenda nada. Há uns dias atrás, lá no CTI, foi um sábado difícil, eu vivi 4 óbitos. Numa manhã. Se eu não tivesse comungado, falava com Jesus, amigo, a situação não está bonita, não. E uma mãe de uma criança de 9 anos, que morreu com tumor cerebral, ela falou uma frase que me emocionou muito. Depois que eu preparei ela demais para poder entrar, porque foi uma morte que... Quer dizer, a menininha estava muito grave, mas a gente não estava esperando ela morrer subitamente, como ela fez a nossa testa, assim, parar de repente e não voltar. E eu fui buscá-la para poder dar notícia, foi aquela notícia difícil. Aí, depois que ela deu conta de entrar, ela falou com ela, minha filha, Renata, sabe por que você morreu? Ela disse, porque Jesus te ama mais do que eu. É duro de ouvir isso, né? Choramos com ela, né? Jesus te ama mais do que eu, mas ama mesmo. Mas ama mesmo. Com certeza, Jesus nos ama mais do que qualquer outra pessoa ama. Mas dizer isso diante do momento da morte de um filho, não é para qualquer um, não. Né? São para aqueles que já reconheceram que Ele é o Senhor e é o Senhor. Então, testemunhar isso, viver o Evangelho da alegria, porque a gente vive na alegria da certeza dessa presença. Saber que eu tenho um Pai que, eu falo, que de quebra é o dono do mundo. Que tudo eu posso falar com Ele, que eu posso me lançar nos braços dEle, que eu posso, qualquer coisa que me angustia, colocar diante dEle.
Tudo que eu preciso de uma orientação é com Ele. Fala, Senhor, abençoa o meu dia, o Senhor é meu Pai, orienta meu caminho, olha meu caminho, escuta o meu clamor, abre o seu ouvido e saber que Ele está atento a tudo que eu faço, isso não tem preço. Eu não sei o que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo de uma forma que o Evangelho já não conduz mais a nossa vida, e não há tempo mais a perder. A gente brinca lá no CTI que Jesus está tocando o interfone, ninguém tem coragem de abrir a porta. Mas é porque eu acho que Ele está muito perto mesmo. A gente brinca, ó, o interfone tocando, ninguém está tendo coragem de lá abrir a porta. Nós precisamos de colocar o Evangelho de Jesus de verdade. É uma luta para ser vencida a cada dia. E a gente só vence na graça dEle. É na graça. É poder anunciar aos nossos irmãos, levantar os irmãos, dar coragem ao outro, mostrar o caminho, mostrar a razão da nossa fé, ter alegria nisso, mas ter compromisso. Ter a graça de Deus, o que os nossos lábios dizem, a gente ter a certeza no coração e viver. Hoje a igreja, mais do que pregadores maravilhosos, a igreja precisa de pessoas que vivam de verdade, testemunhas da fé de Deus. Porque é claro que cada um que vai anunciar Jesus tem que ter conhecimento absoluto de tudo, claro que tem conhecimento da doutrina, mas muito mais do que conhecimento, precisa de alguém que viva a fé no Senhor, que viva na presença do Senhor, porque essa pessoa poderá testemunhar que Ele é vivo e que vale a pena investir a vida nele, que Ele é a única coisa real que nós temos na vida, que a gente pode dizer diante de alguém, nós só nascemos, morreremos jamais, jamais. Nós temos que ter coragem de dizer isso. Como diz São Francisco, a morte não é ela é só nossa irmã, porque é ela que nos permite abrir a porta para voltar para casa, para ver aquele que o nosso coração anseia. Então, hoje nós temos um desafio grande, revelar essa bondade, revelar que viver o Evangelho traz um novo sabor à sua vida, que você, diante de Deus, pelo fato de já ter conhecido Ele, você consegue viver a solidão, você consegue viver a convivência, você vive a tristeza, você vive a alegria, a saúde, a doença, por causa dEle. Somente por causa dEle você vive tudo isso, que trouxe um novo sabor, uma nova mudança na sua vida, viver o Evangelho do Senhor. Mas, para isso, a gente precisa encontrar com Ele. Para isso. E, para isso, eu vou pedir a vocês, comunguem mais, encontrem mais, se aproximem mais do Senhor, mas não vá comungar em pecado. Confessem. Deus Pai diz que quando a gente confessa em pecado, é como se a vela tivesse molhada. Ela não consegue acender. Ele explica de um jeito tão bonitinho. A vela está molhada, Catarina. Ela até vai, mas não pega. Mas não pega. O fogo não pega. E nós precisamos de ter esse fogo mesmo, né? Nós temos que pôr fogo na nossa casa. Temos que ter fogo no nosso trabalho. Mas é o fogo de amor. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, a colocar as nossas relações com mais humanidade. Nós precisamos de aprender a levar Jesus aonde as pessoas estão precisando, quem nunca ouviu ou quem ouviu e desistiu. Nós temos que levar para essas pessoas que vale a pena. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele momento que ela não compreendeu bem e que a gente precisa levar de uma outra forma. Vamos pedir a Jesus a graça, né? É uma graça. De que Ele nos faça... que por nós nunca seremos, nunca daremos conta disso, de viver o Evangelho como precisa ser vivido, como o Evangelho nos exige. Mas à medida que a luz da palavra de Deus for nos iluminando, nós vamos usando a palavra para iluminar outro. À medida que a nossa vida tem um sabor, nós conseguimos colocar sabor na vida do outro. Nós vamos colocando no outro, dando para ele uma vida diferente, mostrando para ele outras coisas. Nós vamos mostrando para o outro, levando luz para o outro que está numa vida de treva mesmo, está lá sem possibilidades, sem esperança, pessoa que acha que a vida acabou ali, aí chega você e fala, não, tem uma última palavra, e a última palavra chama-se Jesus. Então, poder levar isso para alguém, levar um alento ao coração de alguém, dizer a essa pessoa, pode confiar, porque Ele jamais te decepcionará, porque Ele já fez isso comigo. Então, você testemunha com a sua vida, mas não deixem de falar do Senhor, e de contar, é a nossa missão. Hoje, na reflexão, a doutora Filó, ela nos convida a ser luz. Ela começa dizendo que Jesus deu 25 conselhos à irmã Faustina. E um deles é, nunca coloque a sua confiança absoluta nos homens, confie em mim.
Por isso que o quadro da misericórdia é: Jesus, eu confio em vós. Eu confio em ti, Jesus. E ela continua dizendo: somos chamados para ser sal da terra e luz no mundo. Luz no mundo escuro, luz no mundo de trevas. Precisamos ser Jesus no meio das pessoas. O mundo está tão confuso, está tudo tão escuro, que o nosso chamado é para iluminar. Você tem sido luz aonde você está? É preciso que você seja luz. É preciso deixar morrer a treva, a escuridão e deixar Jesus nascer no seu coração. Porque quando Jesus vem, a luz também vem e a treva marcha fora. A nossa oração hoje é pedindo ao Senhor: vem, Jesus, brilhe a sua luz no nosso coração. Para isso eu te peço, abra o seu coração nesse dia. Convide Jesus para entrar e para que você deixe a luz do céu entrar na sua vida. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e queremos abrir o nosso coração. E assim como aquela música diz: deixa a luz do céu entrar. Nós queremos e nós clamamos, Senhor, por essa luz. Que essa luz entre no nosso coração e que essa luz, através do nosso coração, ilumine a cada lugar onde a gente chegar, a cada pessoa que está sofrendo, a cada lugar que anda nas trevas, mas que através da nossa presença nós possamos te levar, Jesus, luz do mundo, para as outras pessoas. Usa-nos, Senhor, para o louvor da sua glória. Usa-nos, Senhor, para levar a tua luz às pessoas necessitadas. Amém. Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!